Existem dois tipos de comida no universo, que são as batatas e as cenouras, né? Meus estudantes dizem que eu só falo de batata e cenoura. Perdão. Mas pra gente só tem batata e cenoura. E só existem no universo dois nutrientes importantes: o nutriente X e o nutriente Y, certo? Todas as batatas são iguais, então ao invés de eu ficar falando de cada 100 gramas de batata, ou eu não vou dizer a unidade, vou chamar de cada batata. Aí você imagina que todas as batatas são idênticas, e todas as cenouras são idênticas no meu mundo ideal aqui, certo? Então, cada batata tem uma certa quantidade de nutriente X e uma certa quantidade de nutriente Y. Cada cenoura tem uma certa quantidade de nutriente X e uma certa quantidade de nutriente Y. Então eu vou combinar com você que quando eu falar desses vegetais, eu vou falar de quantidades, e eu vou falar de quantidades com um vetor de R2. Assim, quantidade de batata, quantidade de cenoura. Um par de números é um vetor de R2. E a mesma coisa com os nutrientes, né? Um vetor de R2. Se eu tivesse nutriente X, Y, Z, seria um vetor de R3, né? Vai estar sempre nessa ordem: primeiro batata, depois cenoura, primeiro nutriente X, depois nutriente Y. Depois a gente põe um nutriente Z aí, que os cientistas ainda vão descobrir nas próximas aulas. Mas de qualquer forma, cada batata tem uma certa quantidade de nutrientes X e Y. E aí, normalmente, se eu quero passar essa informação para você, eu passo uma tabela, né? Essa tabela você vai usar para quê, né? Para descobrir a quantidade de nutrientes que tem uma determinada combinação de batatas e cenouras, né? Só lembrando, isso aqui é uma batata e isso aqui é uma cenoura, né? Se eu tiver uma determinada quantidade, eu vou escrever, na verdade, letra minúscula para esses números que entram ali. Fazer assim. Se eu tiver uma certa quantidade de batatas e cenouras, vou escrever esse vetor em pezinho assim, porque eu quero ver essa tabela como uma máquina. Máquina assim, você coloca aqui a quantidade de batata e a quantidade de cenoura, e essa máquina vai te informar a quantidade de nutriente X e quantidade de nutriente Y que tem nessa combinação aí de batatas e cenouras, né? Então o que você vai fazer? Se eu tenho, vamos botar números, 3 batatas e 2 cenouras. Então, qual é a quantidade de nutriente X que eu tenho? Bom, cada batata tem 3, eu tenho 3 batatas, então só pela batata eu tenho 9 de nutriente X. E pela cenoura, são 2 cenouras, cada cenoura tem 5 de nutriente X, então eu tenho 10, no total eu tenho 19. Como é que você fez essa conta? Você pegou o número 3, que é a quantidade de batatas, e multiplicou pela quantidade de nutriente X na batata. O número 2, que é a quantidade de cenouras, e multiplicou pela quantidade de nutriente X em cada cenoura. E a mesma coisa você faz com o nutriente Y, né? Eu queria olhar para isso tudo de um jeito mais vetorial um pouco. Como assim, né? Eu quero pensar nesse carinha aqui, ó, como sendo um vetor. É um vetor lá no plano dos nutrientes X e Y. Então, tá aqui um plano e eu tenho um vetor aqui, 3, 4.
vou chamar de um vetor B, que é a quantidade de nutrientes X e Y em cada batata, em cada unidade de batata, né? E a mesma coisa aqui, um vetor C me indica a quantidade de nutrientes X e Y em cada cenoura. Então, quando você vai calcular a quantidade total de nutrientes X e Y, né? Vamos deixar isso aqui mais arrumado um pouco. Aqui é o vetor B, aqui é o vetor C, quantidade de cenoura. E a quantidade total de nutrientes, você faz assim, pega o número 3, que é a quantidade de batata, e multiplica pela quantidade de nutrientes em uma batata. Pega o número 2, que é a quantidade de cenouras, e multiplica pela quantidade de nutrientes em uma cenoura. Isso aqui vai dar a quantidade de nutrientes X e Y nessa combinação de batatas e cenouras, né? Certo? Isso aqui é uma transformação linear. O que acontece? Eu tenho um vetor que me indica as quantidades em algum lugar, um outro vetor que indica quantidades em outro lugar, e para você saber a quantidade total numa combinação desses dois, você faz essa conta aqui, faz a combinação linear dessas duas colunas aí, né? 3 vezes a coluna da batata mais 2 vezes a coluna da cenoura vai me dar a quantidade de nutrientes X e Y em 3 batatas e 2 cenouras. Esse tipo de coisa é transformação linear, né? São essencialmente transformações que você pode representar com uma tabela dessa daqui. Então, eu não lhe dou uma fórmula para os nutrientes, né? Quando você pega a tabela nutricional que tem desenhado em qualquer lugar, um alimento que você compre, você tem uma tabela, você não tem uma função lá, mas na verdade essa tabela representa uma função, né? Ela diz assim, cada 30 gramas disso aqui contém tanto disso, tanto disso, tanto daquilo. Você não vai comer 30 gramas, você vai comer uma outra quantidade. E como é que você sabe o tanto de nutriente que você ingeriu? Você faz esse tipo de conta aqui, né? Pega o vetor e multiplica pelo número, né? Se eu tiver só a tabela de um alimento, aí vai ter só uma coluna esse negócio aqui, vai ser só multiplicar esse vetor pelo número. Agora, se você tiver vários alimentos e você for fazer uma combinação, você vai encher o prato, né? Fazer uma combinação desses alimentos todos, o resultado vai ser uma combinação desses nutrientes, certo? Então, isso é uma transformação linear, são essas transformações que podem ser representadas por tabelas, né? Não vai ser essa a definição que a gente vai usar de transformação linear. Mas eu queria, antes de definir melhor o que é a transformação linear, eu queria já botar uma fórmula, que é assim, a transformação, essa daqui, né, que a gente escreveu, é uma transformação de R2 em R2. Por que de R2? Porque batata e cenoura é o número de colunas na tabela, é a dimensão aqui do domínio, né? Em R2, porque eu só tenho nutrientes X e Y. Se eu tivesse nutrientes X, Y e Z, era R3, né? O que essa transformação faz? Ela pega uma certa quantidade de batatas e cenouras, certo? E leva nessa combinação aqui, ó. B não foi um bom. Peraí, deixa eu botar X e Y. Pega uma certa quantidade de batatas e cenouras e leva nessa combinação aqui. Você pega a quantidade de batatas e multiplica pela quantidade de nutrientes em uma batata. Pega a quantidade de cenouras, multiplica pela quantidade de nutrientes em uma cenoura.
E aí você soma isso e você tem a quantidade total de nutrientes, né? Tem muitos problemas que são dados por tabelas assim, que tem exatamente esse mesmo comportamento, né? A tabela é você pegar o vetor B, que é a quantidade de nutrientes na batata, e colocar na primeira coluna da tabela. Você pega o vetor C e põe na segunda coluna da tabela. Então é assim que você converte essa função para tabela e de tabela para função. É a mesma coisa, né? Você tem uma fórmula aí para essa função, né? Certo? Quando eu tenho a transformação linear, nesse curso eu vou usar essa notação. Se você fizer isso por aí, talvez as pessoas não entendam, mas eu vou usar essa notação para falar da tabela que representa aquela transformação ali. Como é que é essa tabela? A primeira coluna é o vetor B, a segunda coluna é o vetor C. Essa é a tabela. Então, a transformação linear, que é uma transformação que tem essa cara, pode ser representada por uma tabela que a gente chama de matriz, né? Então, só para deixar um pouco mais geral, nossas transformações não precisam ser necessariamente de R2 em R2, mas elas podem ser de RP em RQ. E agora fica ruim falar de X, Y, Z e tal, fica ruim de falar ABC também para os vetores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vários números, alfa P, certo? São quantidades de P coisas, de P vegetais, eu tenho P vegetais, e existem Q tipos de nutrientes. Então cada entrada aqui vai ser um tipo de nutriente. E eu tenho a quantidade de nutriente no primeiro carinha daqui, então eu vou multiplicar a quantidade desse fulano, a quantidade de batatas, que é o alfa, pela quantidade de nutrientes na batata, mais a quantidade de cenouras, pela quantidade de nutrientes em cada cenoura, mais a quantidade de alfaces, né, vezes a quantidade de nutrientes em cada alface, e assim por diante. E eu vou ter uma fórmula assim. E uma transformação linear de RP em RQ é uma coisa que tem essa fórmula aí. É uma transformação fácil, né? E você pode representar ela por uma tabela, que é a matriz dessa transformação linear. Eu vou usar essa notação para falar dessa matriz. Como é que é essa matriz? Bom, é uma tabela. Ela vai ter P colunas, porque cada coluna representa um desses materiais, tá? E o número de linhas é a saída, né? É o resultado. Quer dizer, é a quantidade de nutrientes que tem nesses vegetais aí, certo? Então, na primeira coluna, você põe o vetor A1, um pezinho. Na segunda coluna, você põe o vetor A2. Na terceira, o vetor A3 e assim por diante, até o vetor AP, né? O resultado disso aqui é uma matriz com P colunas e Q linhas, porque cada linha é um dos resultados dessa coisa aí, né? Então, transformação linear, você pode ver como uma coisa que é representada por uma tabela e que tem essa fórmula aqui. Como é que você aplica esse vetor aqui na tabela, né? Deixa eu escrever aqui, eu tenho a tabela. Fica parecendo
Fica parecendo que é uma matriz linha assim, mas não. Cada vetor desse é uma coluna, né? Pode ser grandona, pode ser pequena, pode ter um número só também. É uma matriz com P colunas e Q linhas, e eu vou aplicar nela esse vetor aqui escrito em pezinho, certo? Aplicar aqui esse vetor. Como é que você faz essa conta? Tá aqui, ó. Pega alfa 1, multiplica por A1, alfa 2 por A2, assim por diante, até alfa P. Você multiplica por AP e você faz a conta do jeito que você aprendeu a fazer multiplicação de matrizes, né? Esse vezes esse, certo? Então, a matriz é uma tabela que representa essa transformação aqui. Ou pelo menos a gente pode enxergar assim, uma matriz. Em vez de ser só um bando de números numa tabela, é uma tabela que representa essa transformação, certo? Se eu lhe der a transformação escrita assim, você consegue escrever a tabela. Se eu lhe der a tabela, você consegue escrever a transformação, né? Bom, essas são as transformações lineares. Um outro jeito de olhar para as transformações lineares é assim. Eu tenho um monte de vetores que eu coloquei na tabela. Essa tabela tem toda a informação que a gente quer, né? Eu tenho um monte de vetores que eu coloquei na tabela, e o que a transformação linear faz é combinação linear desses vetores. Então você diz quem são os coeficientes da combinação linear, e a transformação linear vai lá e faz a combinação linear, certo? Então, quanto que é 3 batatas mais 2 cenouras? Isso aqui. Você fez uma combinação linear do vetor B com o vetor C. Se o vetor B é a quantidade de nutrientes numa batata e o vetor C é a quantidade de nutrientes numa cenoura, isso aqui é a quantidade total de nutrientes em 2 batatas e 3 cenouras. Você está fazendo combinações lineares desses dois vetores. Então, numa outra maneira de pensar, a transformação linear é uma máquina de fazer combinações lineares, né? Certo? Uma última maneira que eu vou mostrar de enxergar a transformação linear é pelas propriedades que ela tem. Vou apagar tudo aqui. Então, o que acontece? Só lembrando, eu estou com uma transformação assim, né? E cada número que eu vou colocar aqui na entrada, né, é uma quantidade de batatas e cenouras, uma quantidade dessas coisas, né? E aqui eu tenho a quantidade de nutrientes. Então eu estou vendo isso como uma máquina que você coloca as quantidades de batatas e cenouras e ela sai do lado de lá com a quantidade de nutrientes nessa combinação de batatas e cenouras, certo? Eu gosto de desenhar isso como uma máquina assim. Você põe P números do lado de cá e do lado de cá saem Q números, certo? Eu vou botar uma setinha para dizer que entra e sai, né? Eu escrevo sempre de lá para cá. E o que acontece é o seguinte: vamos supor que eu tenha uma caixa, eu vou chamar de V. É uma caixa de batatas e cenouras. Tem uma certa quantidade de batatas e cenouras. E eu tenho uma sacola de batatas e cenouras. Ops. Então eu tenho uma caixa e uma sacola. A caixa tem uma certa quantidade de batatas e cenouras. A sacola tem uma certa quantidade de batatas e cenouras. T de V é a quantidade de nutrientes nessa caixa.
E T de W é a quantidade de nutrientes nessa sacola. E T de V mais W é a quantidade de nutrientes na caixa e na sacola juntos. Então, a quantidade de nutrientes na caixa e na sacola juntos é igual à quantidade de nutrientes que tem na caixa mais a quantidade de nutrientes que tem na sacola. Essa é a primeira propriedade das transformações lineares. Então, T de V mais W é igual a T de V mais T de W, certo? E uma outra propriedade, que é até mais fácil, é assim, bom, se uma sacola, se uma caixa tem essa quantidade, 2 caixas e meia tem quanto de nutrientes? Certo? 2 caixas tem quanto? Tem o dobro de nutrientes. 2 caixas e meia tem quanto de nutrientes? Tem 2,5 vezes a quantidade de nutrientes. Esse T, quando for só uma letra, eu não vou botar parênteses, tá? Mas então, o que acontece aqui, de um ponto de vista só algébrico, só de fazer conta, é que você está pegando esse escalar que multiplica o vetor V e está colocando ele para fora da transformação, não? É isso que a transformação linear tem como uma segunda propriedade. Então, T de alfa V, a quantidade de nutrientes em alfa caixas, é alfa vezes a quantidade de nutrientes em uma caixa. Certo? Então, a transformação linear é uma máquina, é uma transformação, pega P números e leva em Q números, que tem essas duas propriedades aqui, ó. Quando você tem uma coisa que tem essas duas propriedades, ela vai poder ser escrita como uma tabela, né? Como é que é essa tabela? Você escreve aqui a quantidade de nutrientes em uma batata e você escreve na segunda coluna a quantidade de nutrientes em uma cenoura, né? Esses vetores 1, 0 e 0, 1, a gente dá um nome especial para eles, a gente chama de E1, esse vetor 1, 0, em R2, né? Isso aqui. Em E2 é o vetor 0, 1 em R2. Se eu tivesse em R3, eu ia ter o E1, o E2 e o E3. Certo? Eu não vou ficar falando disso não, porque eu imagino que você já saiba. Mas eu vou usar esses vetores aqui para fazer o seguinte. Imagina que você tem uma transformação que tem essas duas propriedades aqui, certo? Eu vou chamar de B esse vetor aqui, T do E1, e de C esse vetor aqui, T do E2. Lembrando, em termos de batata e cenoura, o E1, que é esse carinha aqui, é uma batata e 0 cenouras. Então, o T do E1 é a quantidade de nutrientes em uma batata, que era o que você colocava na tabela, né? Na coluna da batata, você colocava a quantidade de nutrientes em uma batata. Na coluna da cenoura, você colocava a quantidade de nutrientes em uma cenoura. Então, você fazia uma tabela assim. É isso que você vai fazer. Calcula o T do E1, coloca aqui. Calcula o T do E2, coloca aqui. Se for de R3, para um lugar qualquer, você vai ter 3 colunas. E aí você coloca aqui o T do E1, aqui o T do E2 e aqui o T do E3 e assim por diante. Então, se você tem uma transformação que satisfaz isso daqui,
você pode fazer essa tabela aqui e essa transformação vai ter aquela cara que a gente conhece. Quer ver? Olha só. Eu quero calcular quanto que é o T de XY, certo? X batata e Y cenouras. Então isso daqui, usando essa notação aqui com E1, E2, isso é o T de X vezes E1 mais Y vezes E2. Né? E a transformação T tem essa propriedade da soma aqui, ó, ela separa a soma em duas. Então isso aqui ficou horrível porque eu não tenho espaço aqui para escrever. Mas isso aqui fica T de X vezes o E1 mais T de Y vezes o E2. Eu estou usando essa primeira propriedade aqui. O que está escrito aqui? Que a quantidade de nutrientes nessa combinação de batatas e cenouras é a quantidade de nutrientes que tem no total de batatas mais a quantidade de nutrientes que tem no total de cenouras. E agora você pode tirar o X e o Y, né? Isso aqui é quantidade de nutrientes nessa combinação de batatas e cenouras é exatamente a mesma combinação, só que agora aqui você coloca os nutrientes, né? Quantidade de nutrientes em uma batata, a quantidade de nutrientes em uma cenoura. Então, olha só, essa transformação T, ela tem aquela fórmula que a gente tinha. Vou colocar aqui só R2, porque a gente está falando do... Ela fica assim, x vezes o T do E1. T do E1 é um vetor, é uma constante, né? É um vetor constante aí que você já conhece, a quantidade é o vetor B, né? E esse outro ali é o vetor C. Então você consegue escrever uma transformação que tem essas propriedades aqui, ó, de separar a soma e sair com o escalar, você consegue escrever ela com essa fórmula. E essas pessoas aqui, o T do E1 e o T do E2, é justamente a informação que você vai colocar na tabela, ou seja, na matriz, né? Essas coisas todas são a mesma coisa. Quando eu estou falando de uma transformação que sai de um RP e vai para um RQ, dizer que a transformação tem essas propriedades ou dizer que tem uma fórmula desse tipo, né? Como é que é a fórmula? T de alfa 1, alfa 2, alfa P é igual a alfa 1 T de E1 mais alfa P T de EP. Tudo isso é a mesma coisa quando você tem uma transformação de RP em RQ. Ser representado por uma tabela, ou ter essa fórmula aqui, ou ter essas duas propriedades, certo? Isso é a transformação linear. Depois a gente... Acho que já está bom. Essa aula ficou meio longa. Obrigado.